boa tarde, tudo bem? Começamos aqui mais uma live na ANGAAD, no nosso perfil da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre o papo de direito à licença maternidade na adoção. Uma das perguntas que tem grande demanda dentro de todos os grupos de apoio do Brasil. Eu sou Adriana Milczewski, jornalista, mãe pela adoção e aqui voluntária dentro da associação. Em Curitiba, onde eu moro, eu sou presidente da presidente aqui do GAACO, do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, e a nossa convidada já solicitou aqui um pedido para participar desta conversa, é a Mariana Basso, a doutora Mariana, que é promotora do Ministério Público, tem uma grande experiência dentro da área da infância e juventude aqui em Curitiba. Com a gente, lembrando que você que participa dessa live com a gente, você pode mandar perguntas para a gente aqui. A Mariana acabou de entrar. Olá, doutora Mariana. Oi, boa tarde. Para a gente aparecer junto na tela. Que bom, muito obrigada por aceitar o convite de estar com a senhora aqui. E eu já tenho uma lista de algumas perguntas que eu fui recebendo conforme a gente anunciava essa nossa conversa. E a primeira de todas as pessoas querem saber se a família adotiva tem direito à licença maternidade durante o processo de adoção, quando a criança vai para casa e ela recebe a guarda provisória. Como funciona isso? Quem tem esse direito à licença maternidade dentro do processo? Então, tá. Primeiro, eu só queria introduzir para vocês que essa questão da licença maternidade, ela surgiu na legislação para proteger a mãe. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo. Legal. Quem está acompanhando, se quiser comentar, se tiver alguma questão com áudio, daí eles vão nos avisando aqui. Tá ótimo. Então, a intenção da lei era a proteção da mãe. Aí, em 2002, então, né, surgiu esse direito através da Lei 10.421 de 2002, essa lei. E, com o tempo, observou-se que esse direito, na verdade, não era um direito da questão da gestação ou da mãe, né? Ele começa a conversar, dialogar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele, na verdade, é o direito da criança. Então, é impossível, até por conta do artigo 226 da Constituição, 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, a gente diferenciar hoje uma criança, então, filho biológico ou filho adotivo. Então, tudo que houver, às vezes uma norma local, um regulamento de alguma empresa, de alguns seguros de saúde, e que faça essa diferenciação, isso é inconstitucional. É isso que eu queria que todo mundo compreendesse como um pressuposto básico dessa conversa. Porque não existe a mínima possibilidade, por conta da Constituição e do fato de que hoje esse é um direito da criança e não um direito da mãe, que se diferencie adoção, né, que é os filhos adotivos dos filhos biológicos. Então, com certeza, existe esse direito. E aí, vamos complementar o que você colocou, Adriana, de guarda. Quando existe a entrega, né, do judiciário para uma pessoa que quer adotar, para um casal, ou para uma pessoa que esteja sozinha, né, que seja solteira, enfim, essa entrega ela já é a guarda, e todo o texto legal hoje, tanto a legislação previdenciária, CLT, as leis que são estaduais, né, federais, todas falam da guarda como já o começo desse convívio. Então, não tem também hoje como se negar nada por conta de não ter ainda uma sentença de adoção. Até vou falar de uma experiência concreta que a gente teve por um tempo na vara da infância, de algumas pessoas terem dificuldade de fazer inclusão de dependentes em seguro, né, saúde, porque se dizia que estava só com a guarda, não tinha ainda a sentença de adoção. E aí nós conseguimos várias vezes relembrar, né, juridicamente, que a guarda, desde já,
ela garante o início dessa licença, essa possibilidade de convivência, porque essa guarda ela já é visando a consolidação do estado de filiação, né? Ela já é o começo dessa convivência formalmente para ser pai e mãe dessa criança. A gente tem já uma participação aqui, deixa eu voltar aqui a pergunta. Miller Natan pergunta: boa tarde, as mesmas discussões servem para pais homoafetivos? Não há nenhuma diferença, né? A questão de serem pessoas que têm uma relação homoafetiva, como eu falei, ou uma pessoa que esteja sozinha pedindo a adoção, ou o casal heterossexual. Quem quer ser pai e mãe ali é tratado de maneira igual, né? Tem os deveres e tem as mesmas dificuldades, e existe a mesma preparação e o mesmo monitoramento da vara. Então, até mudando um pouco de assunto, né? Tem que se dizer que tudo é igual nesse sentido. Não faz. Eu mesma já consolidei, né, diversas adoções para casais homoafetivos. E no caso, quando o pai adota sozinho, ele também consegue maternidade? É bem interessante essa parte aí, porque isso começou a ser observado pelo mesmo fundamento que eu coloquei antes. Como não vai se proteger mãe, não é o adulto que está em foco, é a criança. Em 2013, foi publicada a Lei 12.873, que estendeu, então, todo esse direito, né, de salário maternidade, licença, para os homens na condição de adotantes solteiros ou em união estável, no caso, se fossem homoafetivos, né? Então, essa lei de 2013, que muda a Lei 8.213, que é uma lei que fala de todos os benefícios previdenciários, eu acho que faço até questão de ler aqui para vocês o artigo, que é o 71A dessa nova redação, que fala assim: ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, tá vendo que a gente conversou antes? Toda a legislação fala de guarda, não fala de adoção. Guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário maternidade pelo período de 120 dias. O salário maternidade será pago diretamente pela Previdência, mas, enfim, o que valeu ali é dizer que ao segurado ou segurada, né, da Previdência Social. Então, qualquer um ali, homem, mulher, que faça esse procedimento, que esteja tentando ser o pai ou a mãe dessa criança, vai ter o mesmo direito, porque o foco é a criança. Hoje a lei mudou o foco. Em relação, doutora Mariana, ao tempo da licença maternidade, eu tive 2 experiências com licença maternidade. O meu primeiro filho chegou com quase 4 anos. Na época, isso já há mais de 7 anos, a lei dizia que existiam prazos diferentes conforme a idade. E como ele chegou com 4, eu tinha direito a 2 e não 4 meses na época de licença maternidade. Eu tive a felicidade de estar numa empresa que apoia a mãe, a maternidade, e eles, por conta própria, me deram a maternidade, o tempo de licença, exatamente igual a uma mãe biológica dentro da empresa. E isso mudou ao longo do tempo, né? Hoje, existe essa diferença? Infelizmente, mudou, mas não mudou do jeito que tinha que ter mudado. Porque a legislação, por exemplo, CLT, a legislação previdenciária, ela fazia essa diferença, mas ela foi alterada por essa mesma lei que eu li antes para vocês, de 2013, que acabou com essa história de falar de idade. Até porque é uma coisa muito negativa, porque a adoção tardia que se fala, né, que seriam das crianças com mais de 8 ou mais de 10 anos, ela é muito trabalhosa, ela não tem por que ser dita como mais fácil, ou como se a criança não precisasse, né, desse tempo integral dos pais. Então, a maioria da legislação foi alterada, mas, infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que registrar, porque tem que haver uma reforma legislativa dos estatutos de servidores públicos. Tanto a lei federal, que é 8.112, que fala do serviço público em geral, quanto várias leis locais que falam de estatutos locais, assim, de cidades, né, de municípios, os funcionários municipais. Infelizmente, é quase incompreensível, mas ainda fazem essa diferença. Por exemplo, 90 dias no caso de criança até 1 ano, 30 dias no caso de criança com mais de 1 ano, fazem uma ausência total da licença para crianças mais velhas, com mais de 8.
E aí, isso é complicado, porque como a lei não foi alterada, a gente só tem a jurisprudência para garantir. E a jurisprudência se baseia, de novo, no artigo 227, parágrafo 6º, que faz a igualdade plena entre filhos biológicos e filhos adotivos. E nesse sentido, então, só para explicar o que é jurisprudência também, né, às vezes faz um comentário meio técnico, mas o que a gente quer dizer é que, como não está na lei, quem vai ter que dar esse direito para essa mãe, para esse pai, é o juiz, é o judiciário. E como a gente já tem o STF falando que o Supremo Tribunal Federal, né, que não pode haver essa diferença, todos os juízes podem usar esse precedente e garantir esse direito para os pais e para as mães. Mas é importante eu dizer aqui qual que é o precedente, que ele é de 2016, eu acho relativamente recente, né? E ele pode ser usado, então, para uma eventual ação ou um pedido até via Ministério Público, nem sempre por conta de um advogado, pode ser feito na medida mesmo de proteção, ali na ação de adoção, pelas partes, né, que tiverem esse direito tolhido. Assim como aquele outro caso que eu falei, de negarem uma inclusão como dependente de plano de saúde, né? Exatamente, não precisa entrar com uma ação em separado com o advogado. Pode-se falar com o Ministério Público, que está zelando pelos direitos da infância, para fazer esse pedido dentro dos autos de adoção, para já pedir para o Judiciário corrigir essas coisas que são inconstitucionais. Então, voltando aqui, o precedente é o recurso 778889 de PE, né, Pernambuco, o relator ministro Roberto Barroso, de repercussão geral, diz assim: os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, e mesmo valendo para respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Então, a gente tem esse precedente. Não pode a pessoa ficar desencorajada quando tiver a rejeição do pedido. A justiça tem que corrigir. É um erro legislativo, é uma coisa que deveria estar sendo acertada, né? Uma inconstitucionalidade, mas isso ainda não aconteceu. É até interessante fazer uma movimentação de ONGs, de terceiro setor, de movimentos, de toda a sociedade civil, para que haja uma mudança legislativa nesse sentido. Tem uma outra pergunta, Rafael, já vou colocar a tua pergunta aqui. Nós acompanhamos aqui via grupo de apoio infelizmente, muitos casos de famílias que pedem ajuda, que precisam, às vezes, pagar por um advogado para ter esse direito na justiça e levam até meses para conseguir. Vocês sabem disso, então? Acontece isso? Acompanhamos algumas famílias aqui em Curitiba que precisaram desse apoio. E é um prejuízo para a criança, porque esse período de licença maternidade, ele não é um período de férias para a mãe e nem um período de descanso para a criança, é um período de muito trabalho, onde todas as rotinas precisam ser estabelecidas, onde todas as adaptações precisam acontecer com a escola, com a casa, com a família, com os primos, com toda a rede social. As crianças chegam em casa, sejam bebês, sejam maiores, e principalmente os adolescentes, chegam com muitas necessidades, precisando de muita atenção, de muito apoio e de presença 24 horas desses pais que estão os acolhendo. Então, é realmente um sofrimento para as famílias que não conseguem esse direito imediatamente, com os documentos que já são emitidos via a justiça, e acaba sendo um período ainda mais cheio de dor e dificuldades por conta disso, quando deveria ser um período para que fosse a melhor fase para todos que estão ali recomeçando uma vida, né? Eu lamento muito, sim, aproveito o momento para dizer às pessoas, de maneira bem técnica, que esse tipo de coisa tem que ser levado ao Ministério Público, que o Ministério Público deve zelar pelos direitos da criança e do adolescente, é o dever constitucional de nós, promotores de justiça, e que, então, quem esteja passando por isso deve procurar a promotoria,
a promotoria tem que estar aberta para ouvir esse pedido, para fazer essa equiparação constitucional, né, para fazer o pedido ou se manifestar favoravelmente, se já tiver sido proposto por advogado, e dizer que, infelizmente, se houve aí alguma rejeição a esse pedido e todo esse transtorno, isso não está correto, de acordo com a Constituição Federal, né? Perfeito. A pergunta aqui do Rafael. Em caso de adoção por casal homoafetivo, ambos os adotantes têm direito ao mesmo tempo de licença? Então, aquilo que eu coloquei antes sobre a questão de ser equiparado a questão homoafetiva com os demais arranjos, digamos assim, famílias, né, ou pessoas sozinhas, enfim. Como teve essa alteração da lei de 2013, não existe mais diferença entre homem e mulher. E a questão da orientação sexual também, né, menos ainda. Então, todos ali têm direito, em verdade, quando são pais adotivos ou mães adotivas. Eu só estou repetindo aquilo que eu falei anteriormente e que é bem importante, né? Porque foi uma alteração de 2013. Até lá, parece que estava focado na mulher, né? Como se fosse uma coisa da mulher. E isso excluía casais homoafetivos homens, isso excluía o pai solteiro, né? E isso já foi corrigido em 2013, porque, voltando a falar o que a gente falou no começo, às vezes para quem entrou agora, né? O que vale é a proteção à criança, não é nada a ver com a proteção ao adulto, à gestante, à gestação. Isso mudou, porque como existe essa completa igualdade entre o filho biológico e o filho adotivo, não tem por que se falar em gestação, quão mais um recorte de gênero aí que priorize mulheres. Daí, nesse caso, um dos dois tem esse direito, né, de tirar a licença maternidade ou paternidade. Uhum. E até eu queria falar, só repetir, Adriana, aquela questão da lei de servidores, né, que vem gerando esse transtorno. Chega a ser complicado a gente ter uma lei assim tão desajustada com a realidade, porque a maior dificuldade de uma promotoria, de um judiciário, das próprias ONGs, hoje, é a adoção que seja de crianças mais velhas. As pessoas não têm o interesse, né? É um percentual baixíssimo. Aí, em vez de existir um incentivo, a lei gera um óbice, gera um obstáculo. Então, eu, particularmente, acho muito grave isso, essa desconsideração do fato de que a imensa maioria dos nossos abrigos, né, das casas de acolhimento hoje em dia, estão mesmo com pessoas que têm mais de 10 anos ali, aguardando serem adotados. E aí a gente desestimula, desfavorece a adoção, que hoje é aquela que é mais necessária, digamos assim, né? Aqui a pergunta do Rogério, doutora Mariana, um dos dois ou os dois têm o direito à licença? É que eles vão ter que fazer isso de acordo com as suas empresas, né? Eles vão fazer o pedido e isso vai ter que ser colocado dessa maneira. No caso da mãe, a licença da mãe e do pai, a gente tem essa definição. Mas no caso homoafetivo, a gente não tem. Então, deve ser feito o pedido, às vezes, até os dois podem ser beneficiados. Isso realmente não está, assim, definido, não tem uma lei que coloca, será o pai, até porque não se tem como diferenciar, né? É a mesma coisa de uma pessoa que adota sozinha, né? Essa criança. É interessante a pergunta. Eu tenho que confessar que eu podia estudar um pouco mais isso aí. Mas no nosso dia a dia, eles fazem os pedidos nas suas empresas, escolhem, fazem os pedidos. E cada caso é um caso, né? O que interessa é que não existe nenhuma situação ali na lei que faz esse tipo de delimitação. Tá, aqui você já esclareceu essa questão no começo da nossa conversa, ela acabou de entrar e ela só pede para reforçar o pedido da maternidade. Para ele ser feito, basta ter a sentença, a guarda, ou precisa esperar a sentença? Falar de novo, então, né, que entrou agora. A gente tem uma legislação toda assentada, tanto legislação federal,
da CLT, que é a Consolidação de Leis de Trabalho, a Lei Previdenciária, que é 8.213, essa alteração de 2013, todas, como eu li antes, né, o 71A fala assim, que adotar, né, o segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, então sempre se fala, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção da criança. Porque ali já se inicia esse processo de constituição do vínculo. Por isso, a criança não pode ser prejudicada já desde o momento em que ela entra no convívio com essas pessoas. Como eu digo, de novo, vamos repetir, é uma legislação protetiva da criança, então a criança não pode ficar desamparada quando ela sai do acolhimento e entra nesse convívio familiar, onde as pessoas que têm o dever de cuidar dela têm que ter esse tempo, têm que ter essa segurança para fazer a adaptação com ela e consolidar de uma maneira bem realizada, de um jeito que não haja problemas ali, como aquelas devoluções, que infelizmente às vezes a gente tem, para que exista uma possibilidade adequada de eles se entenderem, de eles conviverem e de esse vínculo de filiação se consolide até afetivamente, né? Não só formalmente, mas daí afetivamente. Em relação à solicitação dessa licença maternidade, ela é feita junto ao RH da própria empresa ou direto no INSS? Então, esse tipo de coisa é bastante administrativa. Ali na vara da infância, que é onde eu fiz os trabalhos, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Então, eu tenho que dizer que é algo que deve ser visto mesmo diretamente com o INSS ou com a própria empresa fazendo essa intermediação. Não existe aí uma regra, até porque tem setores da empresa que fazem encaminhamento. Né? É inferente, na verdade. Eu acabei vivendo as duas experiências. Na minha primeira adoção, a licença maternidade foi feita toda dentro do RH da empresa. E na minha segunda licença maternidade, eu fui encaminhada direto ao INSS. Uhum. Então, é bem como você coloca, a gente tem que estar preparado para ter o apoio e para ter que também fazer sozinho o processo e certificar de que está com todos os documentos necessários para dar entrada a essa licença. E quando a licença não sai, tanto que eu tive até, foi uma surpresa quando eu fui direto para o INSS, na minha segunda adoção, o próprio INSS na época, só há 7 anos, ele não sabia muito lidar com aquilo comigo, não. Eles tiveram... São leis recentes, né? Bem recentes. E eles foram pesquisar isso para fazer. E tem todo um processo diferente, direto no INSS, a forma de você receber, tem que estar preparado, porque você tem que abrir uma conta para receber aquele salário, tem o tempo administrativo para que você faça toda essa abertura processual. O salário não necessariamente vai vir exatamente no mês seguinte que você já está em licença maternidade, mas o salário pode demorar um pouquinho para chegar. Eu reforço aqui, eu tive também na minha segunda licença maternidade o apoio da empresa que eu trabalho, eles me deram todo o suporte que eu precisei. Eu não tive então a isso, mas eu me coloquei na pele de mulheres que não tinham o apoio que eu tive dentro do meio corporativo que eu estou, e como que a gente tem que estar preparado e informado em relação a isso também. Vamos lá. Quem vai, eu também no INSS levei um certo prazo para conseguir acessar esse meu direito financeiro. Pela empresa eu saí imediatamente no dia seguinte, meu filho chegou no dia, no outro já estava em casa. Agora, para quem não tem esse suporte, não tem essa orientação, e quem procura e não tem o dinheiro, às vezes, naquele momento, para pagar um advogado, que é a orientação que muitas pessoas recebem. Contrata um advogado. O INSS, ele é um órgão federal, sabe? Então, quando a pessoa tem algum problema de injustiça, né, uma decisão injusta, um indeferimento, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública na esfera federal.
que daí faz o recurso dessas decisões. Também no próprio INSS, em alguns juizados também, federais, tem a possibilidade de fazer esse recurso de próprio punho, não precisa nem da defensoria, nem de advogado, mas só para deixar então bem delimitado que, em deferimento de benefício, sempre vocês têm que buscar a Justiça Federal, os órgãos de atendimento da Justiça Federal, juizados e Defensoria Pública Federal, da União, que a gente fala. Ok, existe um prazo limite, tem uma pergunta aqui, para se dar entrada a esse processo, esse pedido de licença no INSS? Existe o próprio prazo, que é o prazo do mês antes da a normativa básica. Isso precisa ser feito de acordo com a lei, né? Isso não pode deixar para mais tarde. Na verdade, entrou em convívio, tem que já estar com isso pronto, né? Não entendi muito bem a pergunta, porque quando a pessoa pega a criança no fórum, já tem que ter começado, né? Essa licença, em regra, assim. Eu não... Isso aí é um pouco complicado, porque aí se deixar para mais tarde, pode haver aí uma interpretação de que não se teve o prazo relacionado ao prazo como se fosse da gestação, né? Que tem o prazo legal. Então, é interessante fazer desde o início da guarda fática. Ela fala aqui, eu estava desempregada, fui direto à agência do INSS, não tive problemas. Foram 2 irmãos, na época com 5 e 9 anos, foi tudo bem tranquilo. Uhum. Temos mais troca de perguntas aqui. Hoje a nossa conversa com a doutora Mariana Basso, que é promotora do Ministério Público, é sobre o direito da licença maternidade para os processos de adoção. Tem uma outra pergunta aqui, ela passa um pouco, não é exatamente em relação à guarda, a licença maternidade, mas a Jaque pergunta aqui, a doutora Mariana. Temos a guarda de um adolescente de 14 anos. No nosso caso, ele não quer mudar o sobrenome. Como é feita a adoção nesse caso? Eu não entendi muito bem. A adoção vai acontecer de qualquer jeito. Tem que se fazer dele? Ele pode manter o nome dele. Sim, ele coloca o nome dos pais e mantém o nome antigo. Principalmente quando é mais velho, tem gente que está muito identificado com a sua personalidade, né? E tem esse nome como uma coisa muito sua. Então, já participei de processo, sim, em que se permaneceu o nome antigo. Em relação à licença maternidade agora sim, como é o processo para conseguir esse termo de guarda? Quem ou qual órgão emite essa guarda? A guarda que a gente está falando aqui na lei é aquela guarda concedida em todo e qualquer processo de adoção. Então, a pessoa vai entrar com pedido de adoção na vara da infância da sua cidade, e aí lá no meio existe o estágio de convivência, que a gente chama. Primeiro, ela vai ter uma aproximação com essa criança no abrigo, né, na casa de acolhimento, vai conhecer ela sem levar para casa. Depois, ela vai levar para casa. Quando ela for levar para casa, dentro desse processinho de adoção, a gente faz a concessão da guarda para fins de adoção como uma guarda provisória, que, se der tudo certo nesse estágio de convivência da guarda provisória, só faz a sentença dizendo que foi adotada a criança. Então, não se entra com pedido de guarda nesse caso. Se entra com pedido de adoção e a guarda é uma etapa da adoção. Aqui a Fernanda deixa um comentário. Que bom esses esclarecimentos. Feliz de saber que teremos o mesmo direito de pais biológicos para receber e cuidar dos nossos filhos. Realmente isso é muito importante, faz muita diferença esse tempo de estar com eles nesse período em que eles vêm para casa, né? Independentemente da idade que eles têm. E informação é tudo, porque muitas pessoas falam para mim que desconhecem, né? E daí, por exemplo, é funcionário público, é uma frustração, porque a lei não foi alterada.
e aí não conhece a Constituição, que a Constituição Federal fala dessa igualdade plena entre os filhos. E aceita, né? Aceita, por exemplo, às vezes ter esse direito tolhido, porque está na lei lá do servidor, né? Público, municipal, federal, estadual, e nem sabe, né? Que isso é inconstitucional, não sabe que pode ter o direito, aí não usufrui. Então, eu queria parabenizar também vocês por estarem abrindo um canal assim amplo e informando isso. É uma coisa que tem a ver com chegar às pessoas essa informação. É uma informação, às vezes, muito truncada mesmo. E se a gente faz uma pesquisa na internet geral, licença maternidade para adoção, sai muita informação diferente, assim, em relação à idade, ao tempo, ao como. Não existe algo simples para se chegar à informação. E a gente está aqui falando muito dessa grande mudança que vem acontecendo nos últimos anos, com o trabalho dos grupos de apoio também à adoção, junto às famílias, que é o preparo das famílias para se sentirem mais conscientes na adoção de filhos maiores também, né? Nessa que é comumente chamada de adoção tardia. E olha essa pergunta aqui da Vivi Amara. Quando o filho nasce adolescente e faz 18 anos durante o processo, tem direito à licença maternidade essa mãe? Puxa, vocês fazem umas perguntas muito difíceis. Me parece, agora vai conseguir? Não, é que a gente entende que o início do processo de adoção, ele vai se delimitar pelo começo ali, né? Então, se está na vara da infância e juventude, dá para se fundamentar que ainda existe essa proteção e vai existir a necessidade de se proteger, então, essa pessoa, né? Esse convívio entre pais e o filho, que se configura filho, até porque, aí acho que a gente chega numa boa saída dessa pergunta, a guarda provavelmente é concedida já antes, né? Então, como a gente tem o início dessa possibilidade de convívio garantido desde antes dos 18, desde antes da adoção, que é pela guarda, aí matamos a charada, né? Porque esse benefício ele vai ser concedido quando ainda não foi feito, mesmo que depois se consolide 18 anos a adoção. Mas essa é uma pergunta difícil. Isso aqui, ao vivo, assim, a gente às vezes teria que pesquisar, sabe? A jurisprudência, os casos concretos. Ana, é um recorte de uma dúvida real e de uma dificuldade verdadeira que as famílias pela adoção têm. Não é tão fácil para todo mundo conseguir paternidade mesmo, né? Existem muitas interpretações em relação para a família adotiva por conta da idade, por conta uma infinidade de questões que são levantadas, né? A Cristiane faz um comentário, ela dá parabéns, a doutora Mariana sempre apoiando, esclarecendo as dúvidas dos adotantes. Nós temos a participação de uma pessoa que colabora muito, muito com esse processo de informação da adoção nas redes sociais e com as famílias onde ela vive. E ela é do blog Vamos Falar de Adoção. A Anne está aqui com a gente, que bom a sua participação. Ela, inclusive, essa semana fez também um vídeo de esclarecimento sobre esse tema, porque ela recebeu aquela pergunta que a gente fez lá no começo. Tem diferença de tempo de licença maternidade para quem adota bebê e para quem adota o maior? Então, veja que é uma coisa recorrente mesmo, né? Dentro de todo esse processo. Aqui a Vivi Amara comenta também, ganhei a causa, já tinha passado 2 anos. Triste. Eu acho que, não sei se o caso da Vivi Amara é servidora, né? Servidora pública, que é bem complicado. Oi? O dela foi esse exemplo que a gente deu, que nasceu aos 18. Legal, muito bom. Mas adoção aos 18. Uhum.
Se ela tivesse conseguido antes, não teria essa perspectiva de nós estarmos protegendo, teoricamente, uma pessoa de 18 anos. Porque só para relembrar, eu coloquei da dificuldade da pergunta, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele só atinge as pessoas, em regra, até 18 anos. E aí, como a proteção desse direito como eu disse várias vezes aqui, é a proteção da criança, não dos pais, alguém poderia interpretar que não teria mais validade quando é uma adoção de pessoa com mais de 18 anos. Mas se está no meio do processo, ele iniciou como protegido do ECA, né? E aí, no meio, acontece essa questão, aí eu acho que a gente tem que interpretar que existe sim essa proteção, porque se iniciou pelo ECA, na vara da infância, inclusive. Ela respondeu aqui que ela não é servidora. Eu fiquei curiosa para tentar entender por que ela não conseguiu a licença de pessoa mais velha, né, de adolescente. O que eles fundamentaram? Porque uma coisa é essa lei dos servidores que fala nitidamente que quem tem mais de 8 anos como filho, os pais não teriam direito a essa licença. Mas por que será, então, que a Vivi e a Mara não conseguiu sem ser servidora pública? Foi a empresa que falou? Foi o INSS? Eu gostaria de saber se ela poderia falar para a gente qual foi o fundamento da negativa. Então, Viviane, se você puder, por gentileza, escrever para a gente um pouquinho mais sobre isso. Enquanto isso, tem mais uma vez essa pergunta, se vocês podem repetir a diferença no tempo de licença maternidade por conta das idades. Então, vamos repetir que antigamente a legislação, muito inadequadamente, trazia diferenciação pelas idades, principalmente priorizando bebês, né? Aí houve uma modificação em 2013 pela Lei 12.873, que alterou a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, e no artigo 71A não trouxe mais nenhuma diferença de idade do adotado, né, da criança ou do adolescente, enfim. Também não trouxe mais diferença entre homens e mulheres que adotam, foi uma modificação aí que consagrou essa perspectiva de que o que vale é o benefício para a criança e para o adolescente ter pessoas ao seu lado e um convívio adequado e uma boa adaptação, um bom estágio de convivência. E até também, de novo, colocar a questão da guarda, essa modificação legal. Isso tudo hoje, na lei federal, então, CLT, a lei previdenciária, vem muito bem colocado. Mas nós temos as leis dos servidores públicos, que desde a 8.112 de 90, que é uma lei de servidores públicos federais, até várias leis estaduais e municipais, que ainda fazem aquela diferença, 90 dias, adoção ou guarda até 1 ano. 30 dias, criança com mais de 1 ano. Algumas tiram, inclusive, toda a possibilidade de licença quando é mais de 8 anos. Então, são normas inconstitucionais. Se houver indeferimento do pedido, a pessoa deve procurar a Justiça da Infância para resolver isso. O STF, como coloquei antes, tem um julgamento, que é o recurso 778889, Pernambuco, relator ministro Roberto Barroso. Depois, se tiver um canal de compartilhamento, eu posso mandar o arquivo desse julgado, que fala que... Isso no site da ANGAAD como uma informação. Isso. Em busca dessa licença. Que diz assim, em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Por que o fundamento disso? Porque isso fere o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala que não importa a origem dos filhos, eles, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, têm os mesmos direitos. É isso que diz a Constituição Federal. A partir do momento em que você prioriza numa legislação que só crianças pequenas vão ter direito de ficar com os seus pais, né, nesse período, você está fazendo uma diferenciação inconstitucional e prejudicando quem é adotado com mais idade. E fazendo algo muito grave, porque a adoção hoje tardia é a adoção mais necessária, porque a maioria dos adolescentes, das crianças adolescentes, dos abrigos tem mais de 10 anos. Esses que são os que as pessoas não querem adotar, digamos assim, né? E é um dos grandes trabalhos que os grupos de apoio fazem por todo o Brasil, de conseguir preparar
essas famílias para que elas se sintam realmente com a capacidade de amar esses adolescentes como filhos, e eles acabam enfrentando uma série de dificuldades burocráticas ainda, porque é novo, porque está todo mundo aprendendo, e a gente tem aqui buscado os caminhos também para que não seja nenhum fator de estímulo para essas famílias. E olha só, doutora Mariana, a gente tem aqui ó, a participação da Anne do Vamos Falar de Adoção. Eu tive o privilégio de entrar em 6 meses de licença. Podemos criar nossos fortes vínculos com o filho. Porém, assim que passou a licença, fui demitida, virou mãe solo. E temos também aqui uma pena isso, né? Esse não apoio. Mas é uma experiência que ela compartilha com a adoção que é incrível, que vale a pena acompanhar. E a Viviana, ela responde aqui, foi o INSS quem negou o pedido de licença maternidade na adoção dela. E isso aconteceu porque o filho dela fez 18 anos durante o processo de aproximação. Então, quando ele foi para casa, ele já tinha e daí a justiça descobriu o pedido. Entendi. Então é aquilo que a gente discutiu que podem ter interpretações divergentes, né? Já que o ECA não protege, em regra, pessoas com mais de 18 anos. Que é uma pena, né? Que eles têm que passar por isso. Uhum. Porque biológico tem direito à licença? Rafael, desculpa, não entendi a sua pergunta aqui, Rafael. Na relação homoafetiva, se uma das companheiras adotar o filho biológico da outra, tem direito à licença? Então, vou repetir. A gente não pode falar de mãe e pai, né? Na homoafetividade. Então, quem é mãe ali? Quem é pai ali? Daí existe uma situação igual. Elas devem fazer os seus pedidos nas empresas, pedindo essa licença. Não existe a diferenciação que a gente tem de licença paternidade e maternidade, porque ali não se localiza o pai e a mãe. São pais, assim como a pessoa que adota sozinha. Então, essa pergunta não faz sentido, porque não vai se ter a possibilidade de você enquadrar cada pessoa num papel, né? Aí... Olha só, doutora Mariana, como realmente não é algo tão simples a licença maternidade para as famílias adotivas. A Cristiane comenta, eu não consegui a licença, o INSS negou, minha adoção foi de um grupo de irmãos. Uhum. Acolhe uma criança em casa, já tem a necessidade de estar presente, mais do que nunca nesse começo do processo. Imagine um grupo de irmãos. E algo assim que não é tão fácil hoje, não é ainda comum como a gente gostaria que fosse, ter famílias que fazem essa opção por um grupo de irmãos, não é? Uhum. É uma lástima, né, esse tipo de coisa, porque não se compreende. Quer dizer, gêmeos, quadrigêmeos, não vão ter essa dificuldade. Aí, quando a gente tem um grupo de irmãos de idades diferentes, se faz essa diferenciação entre biológico e adotivo. Então, é incompreensível esse tipo de indeferimento. Então, aqui fica a orientação para vocês que estão acompanhando a gente aqui nesse bate-papo com a doutora Mariana Basso, promotora do Ministério Público do Paraná. Doutora Mariana, então, para a gente reforçar aqui a informação e nos despedirmos de quem está aqui com a gente, quem tiver qualquer dificuldade em relação a conseguir a licença maternidade, seja casal homoafetivo, seja pai solteiro, mãe solteira, qual é o caminho? Quem busca primeiro? Se houver, se tudo correr bem, né, via semana que vem. Muito obrigada pela presença, doutora Mariana, mais uma vez. Eu que agradeço, Diane, e parabenizo vocês sempre, porque vocês fazem muita diferença. Realmente é algo assim que vai fazendo a mudança da vida de todas essas pessoas com essas dificuldades e as famílias conseguindo se formar
Trabalho maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade mesmo. Parabéns de novo. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.